Hoje a gente vai falar sobre o Rei Gelado, ou para os mais íntimos, Simon Petrikov, e as doenças mentais que a coroa causou para ele durante o desenho. Oi, meu nome é Duda, eu sou estudante de psicologia e eu vou começar a fazer análises psicológicas em séries, filmes e principalmente em desenhos, do Cartoon Network, porque eu sou muito fã. E hoje a gente vai trabalhar com o icônico vilão Rei Gelado, aquele que vivia sequestrando as princesas e atazanando a vida de todo mundo. E bem, pra quem não sabe, antes dele ser o Rei Gelado, ele era o Simon Petrikov, como eu falei. Ele era um arqueólogo, ele estudava sobre artefatos mágicos e ele era muito criticado por isso, tipo um terraplanista assim, mas aí no desenho realmente existia, a magia. E durante sua história, antes da Guerra dos Cogumelos, ele comprou a coroa mágica de uma pessoa qualquer aleatória aí, e com essa coroa ele colocou na cabeça para brincar com a sua noiva Beth, sua princesa Beth, como ele chamava ela. Comprar essa coroa de um pescador no norte da Escandinávia, eu levei para casa e mostrei para minha noiva Beth. Eu botei na minha cabeça de brincadeira, só pra rir um pouco. E foi aí que começaram as visões. Eu lutei, eu gritei, até que percebi que não era real, era a coroa. Quando ele colocou a coroa, ele começou a desmaiar, ele desmaiou, começou a ouvir vozes, começou a delirar. E passou mal, com a coroa, e a Beth se assustou com isso. E aí ela abandona ele. Eu não vou explicar o porquê direito, nem como, porque aí não tem graça, Você tem que assistir, eu recomendo muito. E nisso, ele teve os sintomas e começou a sentir sintomas físicos e mentais, usando ou não a coroa. Mas ele usou, sentiu mal, e por que ele continuou usando a coroa, já que estava fazendo ele mal? Depois da Guerra dos Cogumelos, nessa época, o mundo ficou pós-apocalíptico, pós-guerra, assim, teve os zumbis, teve uns bichos que pareciam um zumbi, eu não vou saber o nome, não fala no desenho, o nome desses bichos. E durante isso ele estava sem a Beth, e ele encontrou a Marceline, uma menininha, meio humana, meio demônio, por aí, precisando de ajuda, tentando sobreviver. Que nojo! É um rato morto! Mas o que isso tem a ver com ele usar ou não a coroa, Por causa desses bichos, dos zumbis que atacavam eles não tinham como sobreviver, ele se viu na obrigação de usar para ter os poderes do gelo e salvar os dois. Na relação dos dois, a Marceline assumia um papel de filha, até porque ela era cuidada por ele, então ele era a figura paterna dela. Mas então, será que o Rei Gelado tem Alzheimer, assim como está escrito no título do vídeo? Bem, no desenho não fala que ele tem nenhuma doença relacionada a Alzheimer nem nada, fala que ele perde a sanidade e literalmente vira o Rei Gelado em si. Mas eu vou trabalhar com alusões dos sintomas do Alzheimer, que é progressiva, assim como aconteceu a transformação do Rei Gelado, do Simon para Rei Gelado, Ela é progressiva e degenerativa, que acaba com as células cerebrais e as conexões dela. Então eu vou trabalhar com sintomas que ele apresenta, com os sintomas do Alzheimer, e também os relacionamentos, de quem tem DA, e com os cuidadores, familiares, e enfim, eu vou relacionar isso com ele e a Marceline, e também com a Beth. Mas aí da Beth eu não vou falar agora, posso falar em outro vídeo. Bem, falando um pouco sobre o Alzheimer, e tirando um pouco mais do senso comum, que a gente fala no dia a dia, você tá com Alzheimer, o que isso é? Sintoma de Alzheimer, mas Alzheimer não se trata só de ter um esquecimento de coisas pequenas, ou se esquecer de algumas coisas. Ele afeta, como eu falei, ele é degenerativo, então as células cerebrais vão morrendo e perdendo as conexões. Então sentimos sintomas tanto no aspecto cognitivo, mental, psicológico, físico e comportamental. O Alzheimer se dá por 3 estágios: leve, moderado e grave. O Rei Gelado, ele tecnicamente chega até o 2º estágio, visto que ele não tem Alzheimer, mas a gente vai trabalhar com sintomas até o 2º, mas eu vou falar um pouquinho do 3º. Bem, no estágio 1, que é o leve, o Simon, ele começa a usar a coroa, ele tem um pouco de consciência de quem ele é sem a coroa, porém ele se esquece enquanto usa a coroa, que é uma, não diria metáfora, uma alusão, do progresso do Alzheimer. Ele se esquece de quem ele é, ele começa a ter comportamentos agressivos, se esquece do nome da Marceline, e ele começa a realmente delirar com os poderes do gelo, E isso é comum no Alzheimer. Você esquece de memória curta, de memória recente, se esquece às vezes até de quem você é, como as pessoas ao seu redor são, porém é muito
gradativa. E a gente consegue enxergar isso como o Rei Gelado, conforme ele vai usando a coroa. Ai, Montara! Congelou! Agora não, Gunter. Estou fazendo coisa de gente grande. Vai brincar na neve, vai. Faz um homem de neve. Então a gente consegue ver no comportamento dele com a coroa virando o Rei Gelado um comportamento mais agressivo, mais desinibido e uma mudança na personalidade dele. Não é tão forte quanto como ele é como Rei Gelado, porém a gente consegue enxergar enquanto ele usa a coroa e vai se transformando essa mudança do comportamento. Até porque o Simon Petkov, ele era uma pessoa muito reservada, né, muito mais racional. Enfim, ele era uma pessoa mais reservada e isso vai mudando conforme ele vai usando a coroa. Bem, com essa mudança, né, a Marceline se sentia muito triste. Ela ficava preocupada com o seu amigo, Simon, e assustada também. Tanto que a gente consegue ver que ela fica assustada implorando para ele parar de usar a coroa. Mas, como eu disse, né, ele era obrigado a usar para salvar ela. Marcy, fica aí no carro. Eu já volto. Simon! Ai, 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 ai. Você não vai fazer isso de novo, vai? Eu preciso, para proteger a gente. Mas vai ficar esquisito outra vez. Não se preocupe, agora já estou controlando melhor. A Marceline, como eu falei, ela tinha um papel de filha e o Simon da figura paterna. E cada vez mais ela via que ela queria assumir uma responsabilidade de cuidar dele, porém ela não tinha capacidade disso, ela era uma criança. Então ela também sentia muita culpa. E a gente pode ver um pouco sobre a inversão dos papéis. Ela não tem capacidade de agir como cuidadora dele, porém ela se frustra porque ela quer muito cuidar dele e ele passa a passar de uma pessoa que precisa dos cuidados e ela de cuidar dele. E essa inversão de papéis é muito comum de se ver em relações com DAs, né, deficientes do Alzheimer. A gente consegue ver que muitos cuidadores, familiares, enfim, que fica responsável, se sente muito responsável pelo portador da doença, se culpa muito, se sente muito frustrado e muito estresse. E é tanto responsabilidade e frustração que tem um estudo, né, que comprova que os cuidadores têm 5 vezes mais chance de ter depressão e ansiedade, e apresentam muitos sintomas de ansiedade. Se antes, o Rei Gelado ele chega tecnicamente até o estágio 2 do Alzheimer, o estágio moderado. Porque ele, quando vira Rei Gelado, esquece totalmente da sua história, esquece das pessoas ao seu redor e tem uma confusão maior, raciocínio e no seu comportamento. Caramba, eu escrevi isso, que beleza! O quê? Você não se lembra o que significa? E principalmente a mudança no seu comportamento repetitivo e muito impulsivo, tanto que ele sequestra as princesas, né? Então, nessa etapa, ele já se tornou o Rei Gelado. A gente consegue ver que ele não tem resquício de seu passado, da sua história. Ele não tem filtro social, isso é muito comum em quem tem Alzheimer também. E ele é muito impulsivo. Uma prova do seu comportamento é na música Me Lembre de Você, em que ele começou a criar essa música junto da Marceline, que é com as cartas que ele escrevia para ela na época que ele cuidava dela, enquanto ele perdia a sanidade durante a sua transformação para Rei Gelado. Marceline, eu estou me sentindo desaparecer. Eu não me lembro o que me fez dizer, mas eu me lembro que te vi nada boa. Eu juro, não fui eu, foi a coroa. A gente consegue ver muito sobre a história dele e a relação dele com a Marceline nessa música, e também sobre a inversão de papéis, que a Marceline chora enquanto canta a música, e também ela apresenta um mecanismo de defesa que se chama negação. Ela até que lida bem com isso, porém ela sente uma negação, ela tenta trazer a memória dele de volta, né? Ela fala, você não se lembra? Lê, olha, porém ele cantando, ele não sabe do que aquilo se trata, então ela fica muito mal com isso. Você é irritante, velho e boçal. Queria te ajudar, mas não sei afinal. Eu pensei que você fosse doido, mas você é muito, muito doidão. Então, nesse trecho, né, ela fala, queria te ajudar, mas não sei afinal. A gente consegue ver, né, que ela tem um pouco dessa negação, ela tem essa tristeza carregada com ela, querendo ajudar o Simon. Porém, ele não existe tecnicamente, né, é o Rei Gelado em si. A gente consegue ver que a Marceline, ela tem até que uma boa relação com isso tudo, mas ela não vê, ela não sabe, não tem consciência de que todo o seu passado afetou a sua personalidade, né, quem ela é hoje. Como eu já falei, acho que algumas vezes já no vídeo,
o Simon era a figura paterna dela. Então ela teve que lidar com essa perda e também ela já teve a perda da mãe dela, que morreu antes dela encontrar o Simon. Então com essa perda, né, do pai, da figura paterna e da mãe, e lidar com o abandono muito nova, quando ela precisava de cuidados e de ajuda, trouxe muitas consequências para ela, tanto como medo do abandono, né, principalmente autodepreciação, ações impulsivas que a gente consegue ver em alguns episódios, e dificuldade de se expressar. Mas a gente vê que também ela encontrou uma forma para isso na música. I'm gonna bury you in the ground. I'm gonna bury you with my sound. Voltando aqui da música, né, e ressaltando um pouco mais sobre a culpa que ela sente, a gente vê, né, que ela chora enquanto canta com ele e tentando fazer ele lembrar, né, perguntando se ele não se lembra e tudo mais. Ela se sente muito culpada, a gente entende isso, né? Eu assistia isso quando era menor e eu sentia o que ela sentia, mas não sabia o porquê, né? E é muito interessante assistir com esse ponto de vista. Essa sensação de culpa é muito comum em cuidadores de portadores de Alzheimer e gera muito estresse. Como eu falei, muitos sofrem sendo cuidador, né? Sentem muita culpa e muita responsabilidade por uma pessoa só. Bem, o Rei Gelado parou no segundo estágio, né? Tecnicamente, até porque o terceiro estágio, a pessoa tem total dependência do cuidador. Então, a gente não consegue ver essa culpa maior na Marceline, ou esse estresse maior nela, né? Porque ele parou no estágio em que ele consegue sobreviver sozinho. Por mais que tenha dificuldades de lembranças e dificuldades no comportamento. Então, ressaltando aqui a importância de se preocupar com os sintomas iniciais do Alzheimer, visto que a faixa etária dos 65 anos para cima é normal ser um pouco mais cedo do que isso, porém a maioria, né? E alguns sintomas aparecem de 5 a 10 anos antes, e é visto como normal, né? Pela idade da pessoa falar, é normal esquecer de certas coisas, é normal agir dessa forma, enfim, é muito importante se preocupar com esses sintomas, até porque o Alzheimer chega para o terceiro estágio que a pessoa fica totalmente dependente, e isso gera tristeza tanto para o deficiente e muito estresse para o cuidador. Bem, eu quero deixar bem claro que eu estou trabalhando com uma interpretação e alusão do Alzheimer com o Rei Gelado, seus sintomas e seus relacionamentos. Ele não tem Alzheimer, não fala em nenhum momento do desenho, fala que ele perde a sanidade. Esse é um termo que não é usado geralmente, não é muito bem aceitado, ele não tem nenhuma doença, ele literalmente vira o Rei Gelado. Porém, a gente pode ver na Hora de Aventura Fiona e Cake, né, que ele volta. Eu dei spoiler aí, mas... Bem, eu vou acabando o vídeo por aqui. Eu espero muito que tenham gostado. Peço que deixe sua opinião nos comentários. Curta se você gostou. E é isso. Até mais. Pelo cara gelado, eu tô fervendo.